Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gioverlane Paula, sou professora de Biologia aqui do Centro de Mídias Educacionais do Acre, perdão. Hoje vamos falar sobre evolução e origem do universo. Tema esse fascinante aí, né, que vocês têm que estudar, tá ok? Mas um ponto importante, pessoal, que vocês têm que ter em mente. Essa aula vai ser de um olhar científico, tá? Não estou aqui para discutir nem negar nenhuma crença religiosa, tá? Contra a ideologia de vocês, tá certo? Então, essa aula fica certo de que é um olhar científico, tá certo? Prontos para começar? Olha só, pessoal, vamos falar sobre evolução e origem do universo. O universo, com sua imensidão e complexidade, teve suas origens em um ponto singular. A formação do universo é um tema fascinante que nos leva a explorar as primeiras etapas que os moldaram. Através da ciência, buscamos compreender como tudo começou e evoluiu ao longo de bilhões de anos. Então, como começou o universo? Você sabe que foi a famosa explosão do Big Bang. Olha só, o que foi, esse Big Bang? O universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos, pessoal. Sim, na verdade não foi uma explosão, e sim uma expansão do espaço e do tempo. Essa expansão, pessoal, nada mais do que é o afastamento, tá, dos corpos celestes um do outro, tá? Que inclusive continua até hoje essa expansão, tá? E com isso, a temperatura, do planeta, antes que era quente e denso, se esfriou. E com isso, formou os primeiros elementos químicos. Quem são os primeiros elementos químicos? Hidrogênio e hélio, tá? Olha só a curiosidade, pessoal. Essa teoria é comprovada por 3 pontos. O primeiro, a expansão das galáxias. Como eu falei, o Big Bang não foi uma explosão, e sim uma expansão que acontece até hoje. Essa expansão nada mais do que é o afastamento das galáxias, tá? Segunda prova que comprova que o Big Bang existiu é a radiação cósmica, pessoal. É o resto do calor do Big Bang. Essa radiação cósmica é como se fosse um eco térmico. É como se fosse uma assinatura deixada pelo Big Bang lá no início da expansão. E olha só que interessante, essa radiação ela foi descoberta acidentalmente lá em 1965 por 2 cientistas, que inclusive ganharam até prêmio Nobel, tá certo? Eles fizeram testes, pesquisas com uma antena apontada para o espaço e acabaram escutando um ruído muito estranho. Mas eles pesquisaram, fizeram teste, reteste e concluíram que vinha do espaço esse ruído e disseram que era radiação cósmica. Essa é uma das provas mais concretas de que o Big Bang existiu. Sem essa prova, o Big Bang seria apenas uma hipótese, sem nenhuma credibilidade, tá? E é claro, a teoria é comprovada pela quantidade de elementos leves que tem no universo. Tá certo? Como surgiram as estrelas e os elementos químicos, pessoal? A gravidade juntou quem? O hidrogênio e o hélio. Lembra desses primeiros elementos químicos que surgiram lá no início? Pois é, a gravidade juntou esses 2 gases, formando as primeiras estrelas. No centro dessas estrelas, certo? Aconteceram reações nucleares, que criam novos elementos, como quem? Carbono, oxigênio, nitrogênio e ferro, tá? Então, quando uma estrela grande explode, conhecida como supernova, espalha esses elementos químicos no espaço, tá? Então, o que a gente conclui? Uma estrela, ela é uma grande fornalha acontecendo dentro dela, que está acontecendo, gerando novos elementos. Só que chega um tempo que ela vai morrer, conhecido como supernova. Quando essa estrela morre, ela espalha esses elementos químicos pelo espaço,
que geram outros elementos, como o ouro, né, urânio, prata, esses elementos que são espalhados pelo espaço e que enriquece quimicamente o universo, dando chance de gerar novos sistemas planetários, assim como aconteceu com o nosso sistema solar, tá certo? E como é que é a formação do sistema solar e da Terra? Então, o Sol e os planetas se formaram há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de poeira e gás. Essa poeira era rica nos elementos criados por estrelas antigas, olha só. Então, a Terra foi um dos planetas formados, tá certo? No começo era quente, com muitos vulcões, sem oxigênio e com água. Então, a Terra tinha os ingredientes certos para a vida, que era o carbono, água, energia e proteção. Então, foi assim que acabou se formando o sistema solar, através de uma nuvem de poeira e gás, que, consequentemente, bilhões de anos foi se passando, foram surgindo aí os planetas. Um deles é a Terra, tá? Que na Terra não era uma condição habitável para a vida, mas que sofreu vários processos, tá certo? E com esses ingredientes surgiram a vida. Acredita que os primeiros seres vivos eram procariontes e unicelulares, semelhantes às bactérias atuais, tá? Que conseguiram modificar, conseguiram se evoluir, né, e modificar aí o planeta Terra, tá certo? Quais são as condições para o surgimento da vida, pessoal? Para a vida começar, o planeta precisa desses pontos, ó. Precisa de elementos químicos básicos. Temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Pessoal, elementos básicos aí para a vida, tá? Precisamos de quê? Água líquida, temperatura adequada, energia como a luz do sol ou o calor da Terra, tá? E proteção contra a radiação, tá? Atmosfera e campo magnético. Essas aqui são as condições ideais para o surgimento da vida. Então, a vida surgiu na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos, provavelmente a partir de moléculas simples que foram se organizando até formar células. É que nem eu falei, acredita que os primeiros seres vivos foram quem? Seres procariontes unicelulares, simples, que com o tempo foi se evoluindo, se tornando complexas, até se evoluir para aqueles seres vivos que conseguissem fazer fotossíntese e liberar oxigênio, mudando, né, o ambiente para gerar outros tipos de seres vivos, tá ok? E tudo isso, pessoal, foi graças, né, às explosões aí das estrelas, tá? Então, a pergunta que vem: existe vida fora da Terra? Os cientistas já encontraram milhares de exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar. Alguns estão na zona habitável, onde pode existir água líquida. O telescópio de James Webb já encontrou moléculas orgânicas em outros sistemas, tá? E a ciência que estuda esse sistema, pessoal, é conhecida como astrobiologia, que estuda essas possibilidades, tá ok? Então, para fechar a nossa aula de hoje, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu. Olha só, a gente viu que o Big Bang deu origem ao universo há 13,8 bilhões de anos, certo? Nos primeiros minutos, formaram-se quem? O hidrogênio e o hélio. A gravidade juntou esses gases e formou quem? As estrelas. No interior das estrelas aconteceram reações que criaram elementos como carbono, oxigênio, ferro. Quando as estrelas morrem, conhecida como supernova, espalham esses elementos pelo espaço. Então, o sistema solar se formou há 4,6 bilhões de anos a partir dessa poeira estelar. Então, a Terra surgiu com os elementos e condições ideais para a vida: água, calor, carbono e proteção. Então, a vida surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos e a astrobiologia busca a vida fora da Terra, analisando planetas parecidos com o nosso, tá? Inclusive, a astrobiologia é um tema que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá certo? Bom, pessoal, esse aqui foi o resumo. Espero que vocês tenham entendido. É uma aula rápida, só para vocês terem a noção do que foi o Big Bang, tá certo? Agora, dá uma
pausa, respira, beba uma água e venha comigo para a próxima etapa, que é resolver as questões, tá certo? Te encontro lá. Atividade 1. A teoria do Big Bang propõe o quê, pessoal? Alternativa A. O universo sempre existiu com o mesmo tamanho? Eu falei disso. Alternativa B. As galáxias estão paradas no espaço? Sei não, hein? Alternativa C. O universo surgiu a partir de uma grande explosão e está em expansão? Alternativa D. O Sol foi o primeiro astro criado? Alternativa E. Os planetas se formaram antes das estrelas? Bom, pessoal, então, analisando a aula aí que vocês tiveram, né, a gente analisa essas questões de cara já mata. É a alternativa C, né, pessoal? Eu falei que o universo surgiu a partir de uma grande explosão e está em expansão. Mas, lembrando, explosão é um nome que se dá, né? A explosão do Big Bang, mas você sabe que é uma expansão, tá? Não explosão, tá ok? Então, a única alternativa que se encaixa aí sobre a teoria do Big Bang, tá ok? Tranquilo, certo? Atividade 2. A maior parte dos elementos químicos que compõem os seres vivos, como carbono e oxigênio, foi formada onde, pessoal? Alternativa A. No núcleo da Terra após o seu resfriamento? Alternativa B. Opa, já dei a resposta, hein? B, mas vamos ler. B. Durante o Big Bang, nos primeiros minutos do universo? Alternativa C. Por processos biológicos no surgimento da vida? Alternativa D. No interior das estrelas por meio de reações nucleares, né, pessoal? Tá aí o gabarito já. Mas vamos ler a alternativa E. Nas luas dos planetas gasosos. Então, apesar do gabarito estar aí, você analisar essas questões já mata logo de cara, que é a alternativa D, que é o único que fala dessas questões, tá certo? Atividade 3, olha só. A Terra possui condições adequadas para a vida porque apresenta o quê, pessoal? Alternativa A. Ela apresenta temperatura extremamente fria e ausência de atmosfera? É por isso que a Terra tem condições adequadas? Alternativa B. Água líquida, atmosfera protetora e elementos como carbono? Alternativa C. Presença de elementos pesados como urânio e chumbo? Alternativa D. Rejeição total à entrada de radiação solar? Alternativa E. Apenas energia vinda do interior do planeta, pessoal. Por que a Terra possui condições adequadas de vida aqui no planeta Terra? Analisando essas questões, a gente já mata de cara também, né? É a alternativa B. Água líquida, atmosfera protetora e elementos como carbono, certo? É uma das únicas opções, né, que tem aí o conceito correto, tá? Atividade 4, olha só. A astrobiologia é a área da ciência que, alternativa A, estuda a estrutura da crosta terrestre. Alternativa B, busca entender como os humanos podem viajar no tempo. Alternativa C, estuda apenas a vida microscópica em lagos e oceanos. Alternativa D, cria tecnologias para mineração em Marte. Ou alternativa E, pesquisa sinais e condições de vida fora da Terra, pessoal. Eu acabei clicando aí também, já mostrando o gabarito para vocês, mas você analisando essas questões, já sabe que a alternativa é, que a gente falou, né, que a astrobiologia, ela se preocupa em estudar a vida fora do planeta Terra, tá? Segundo as condições adequadas, tá? Então, a única alternativa certa é a alternativa E. Então, vamos para a última questão? Olha só. A relação entre a morte de estrelas e a vida na Terra está no fato de que, eu falei disso, hein? Alternativa A. As estrelas sempre causam destruição total dos planetas próximos, pessoal. Eu falei disso. Alternativa B. Quando uma estrela morre, ela cria um novo universo? É isso mesmo? Alternativa C. A morte das estrelas libera elementos que formam planetas e seres vivos? Alternativa D. O Sol já morreu e a sua energia ainda é aproveitada? Alternativa I. Os buracos negros geram a vida orgânica. Pessoal, acho que de cara também vocês já acertariam essa questão, né? Que é a alternativa C. Que a morte das estrelas libera elementos que formam planetas e seres vivos. Lembra que eu falei que quando acontece a supernova, ela libera elementos e esses elementos vão enriquecer o universo quimicamente, que vão dar a chance deles gerarem, né, novos sistemas
planetários, assim como aconteceu com o nosso, tá certo? Então, essas são as questões básicas, tranquilas de responder. Espero que vocês tenham acertado, tá? Se existir alguma dúvida, volta às aulas, tá? Pausa, anota, pesquisa, que vai dar certo, tá? Volta aqui nas atividades, resolva de novo para ver se conseguiu aí entender, tá ok? Bom, pessoal, a gente encerra nossa aula por hoje e a gente se vê na próxima aula e tchau, tchau!